vida é feita de encontros, grandes ou simples momentos. Jesus também se encontrou com muitas pessoas e deixou profundas marcas em suas histórias. E ainda hoje, por meio do seu evangelho original, recebemos princípios eternos de amor e discipulado para transformar nossas vidas. No Evangelho de João, vemos esses grandes encontros com Jesus acontecerem. Jesus se encontra com a mulher samaritana que abandona o seu velho cântaro ao receber uma fonte de água viva em seu interior. Ele se encontra com Nicodemos, o religioso rico, que experimenta o que é nascer de novo. Ele se encontra com o paralítico que, mesmo sem usar as águas do tanque, volta a andar por meio da palavra de Jesus. Jesus se encontra com o cego de nascença e, com o cuspe nos olhos, este volta a ver. Ele se encontra com Lázaro, já falecido, mas ao som da voz de Jesus, volta à vida imediatamente. Jesus se encontra com seus discípulos e o empoderamento do Espírito muda suas vidas. Ele se encontra novamente com eles e agora, ressuscitado, a pesca é maravilhosa. Venha crescer com os encontros de Jesus. Todos os domingos, tenha também o seu encontro pessoal com Ele. Amém. Sejam bem-vindos à série de mensagens Encontro com Jesus. Nós estamos hoje na terceiro encontro e se você perdeu alguma dessas pregações, você pode, através do nosso canal da internet, acompanhar aquilo que temos produzido aqui como ensino, como doutrina e como capacitação dos membros dessa igreja. Semana passada nós falamos sobre 2 encontros, falamos sobre a mulher samaritana e sobre Nicodemos. Hoje pela manhã nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com o cego de nascença e à noite vamos falar sobre Lázaro. E qual é o objetivo dessa série de mensagens? Eu gosto sempre de pregar em série, porque eu acredito que é uma forma de nós aprendermos a Bíblia e as Escrituras Sagradas de forma constante, de forma organizada. Já tive a oportunidade de estar aqui pregando o livro inteiro da Bíblia, capítulo por capítulo, que é uma forma de nós tirarmos experiências e aprendermos com as Escrituras Sagradas. Quando nós falamos de encontro, nós podemos ver que Jesus não apenas impactou a sua cidade ou o seu povo. Ele, de uma forma particular, ele também impactou pessoas que tiveram a oportunidade de traçar um diálogo com ele. Como nós observamos semana passada, toda a situação da mulher samaritana, nós observamos o preconceito social, o preconceito por ela ser mulher, o preconceito cultural, porque os samaritanos não eram judeus puros. Havia toda uma dinâmica naquele processo. E o que nós observamos é que Jesus não corta caminho. Enquanto os judeus evitavam entrar em Samaria, não se relacionavam com os samaritanos, nós vemos Jesus, de forma proposital, intencional, passar por Samaria para encontrar uma mulher. Todos esses encontros trazem para nós crescimento, entendimento. Eu acredito que cada um aqui teve um encontro com Jesus. Na sua conversão, quando você reconheceu a Jesus como seu Salvador, você passou pelas águas, você ouviu a palavra, todos esses momentos foram momentos de encontro. Eu acredito de uma forma particular, cada um aqui tem uma experiência a contar, assim como a samaritana, assim como Nicodemos e hoje como o cego de nascença. Então o nosso desejo é trazer aqui alguns aprendizados sobre o nosso Cristo, a quem seguimos. Nós estamos aqui para aprender sobre Cristo, para entender quem Ele é, o que Ele deseja de nossa vida. Então os encontros promovidos por Jesus trouxeram transformação na vida das pessoas. E esses encontros produzem transformação ainda hoje. Quando a mensagem é pregada através da rádio, da televisão, através de um culto público, o Espírito Santo de Deus vai tocando nos corações e as pessoas ao redor do mundo, a cada domingo, a cada dia da semana, têm a oportunidade de se encontrar com esse Salvador. Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 9, do versículos de 1 a 12 apenas. Nós vamos pensar sobre o que acontece quando Jesus se encontra com o ser humano, baseado exatamente no cego de nascença. Diz assim a palavra de Deus: enquanto caminhavam, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que
esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou do pecado dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isto aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E em seguida disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. E seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com a saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá, lava-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora posso ver. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós observamos que Jesus estava sempre envolvido com uma multidão. A partir do momento em que Jesus começa a ensinar as boas novas, quando ele começa a falar sobre a transformação, e como ele começa a se anunciar como Filho de Deus, muitos curiosos se aproximaram dele. Algumas pessoas iam até Jesus em busca de uma cura, de um milagre. Outros queriam comida, como é o caso da multiplicação dos pães. Mas logo que Jesus é traído, é levado para a crucificação, muitos daqueles que o acompanhavam já não o acompanhavam mais. Mas o que nós podemos ver é que um dos feitos de Jesus, além de uma boa palavra, além de uma orientação espiritual, Jesus também promovia curas, milagres, e não foram um ou outro. Em todo momento em que Jesus passava, as pessoas procuravam de alguma forma ter dele a cura para a sua necessidade. E o texto que nós observamos, há um diálogo aqui muito interessante. Existe um cego de nascença, que a cidade sabe que ele era cego há muito tempo, mas o diálogo começa de uma forma muito interessante, porque os discípulos ficam curiosos: por que aquele homem era cego? E eles começam a fazer a pergunta da seguinte forma: quem pecou, seu pai, sua mãe, para que aquele homem tivesse aquela enfermidade? Essa era uma visão daquele tempo, dos judeus principalmente, de que pecados produzidos pela família trazia então questões hereditárias para doenças, enfermidades na vida. Então, Jesus, no seu diálogo, ele não tira o pecado daquele cego. Ele não diz que o cego não tem pecado. Ele vai dizer que o que ele estava vivendo não era produzido pelos seus pais, mas sim que a sua doença havia um motivo, um propósito para a manifestação da graça de Deus. Então, quando nós começamos a ler esses versículos, cada palavra, nós precisamos tirar alguns ensinamentos para a nossa vida, e podemos também entender a personalidade, a característica, a forma de ver do nosso Salvador, porque Jesus era Deus, mas também era homem. Ele fazia milagres, ele curava, mas ele teve sede, ele teve fome, ele morreu, mas ressuscitou para a glória de Deus Pai. Nós podemos entender, em primeiro lugar, quando Jesus se encontra com o ser humano, sempre existe a sensibilidade diante da dor. O Deus que nós servimos é um Deus de amor. Ele é um Deus que se preocupa com o homem ao ponto de entregar o seu próprio filho para morrer numa cruz. Há muitas pessoas que acham que Deus é insensível. Onde está Deus quando as torres gêmeas caíram? E essa foi uma pergunta feita por um repórter ao Billy Graham. E Billy Graham respondeu esse repórter da seguinte forma: Deus está no mesmo lugar quando o homem caiu no jardim do Éden. Deus continua no seu trono, amando, se preocupando e cuidando de cada um de nós. Só que algumas pessoas trazem essa visão de um Deus violento, de um Deus agressivo, mas o que nós podemos ver é que Jesus apresenta uma sensibilidade diante da dor, porque o texto diz o seguinte: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Jesus viu
um cego de nascença. Havia milhares de pessoas ali, provavelmente pessoas querendo fazer perguntas, querendo curas e milagres, mas o que nós observamos é que diante do seu trabalho, diante do seu ministério, diante daquele momento tão importante que ele estava dando atenção ao povo, ele passou e viu um cego de nascença. E aí nós tiramos a primeira característica que nós podemos entender: Deus que nós servimos é um Deus sensível, é um Deus que ama, é um Deus que se preocupa, é um Deus que está pronto a atender a nossa oração. É um Deus, é claro, que Ele não faz aquilo que nós queremos, como uma criança mimada, que pede ao pai tudo e quer tudo do seu jeito. Não, Deus tem o seu meio de trabalhar, Deus tem a sua forma de agir, mas Ele é um Deus sensível. Ele é um Deus que vê a dor, Ele vê o sofrimento, Ele ouve a nossa oração. E é por isso que quando você entra nesse culto, ou quem sabe você está acompanhando pela internet, diante da sua angústia, da sua ansiedade, da sua depressão, do seu luto, você chora, você pede a Deus que traga alívio sobre a sua dor, pode ter certeza que o Deus que nós servimos é um Deus sensível, é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que se compadece dos seus filhos e dentro dos seus propósitos Ele ouve a nossa oração. Ele vê, Ele ama, Ele se importa e Ele muda realidades. Ele muda realidades, Ele muda situações. Ele ouve a nossa oração e intervém segundo o seu propósito. Ele tem a capacidade de curar, de libertar, de tirar o vício, de tirar a droga, de tirar aquele jovem, aquele homem, aquela mulher de uma situação difícil e trazer de volta para a sua presença, porque Ele é um Deus sensível, Ele é um Deus que ouve o choro de uma mãe, o choro de uma avó, Ele vê a preocupação de um pai quando precisa levar comida para dentro de casa. Ele é um Deus que quando nós ajoelhamos e clamamos a Ele, Ele está pronto para ouvir a nossa oração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque esse é um Deus sensível. É um Deus que se preocupa com cada um de nós. Segundo, não existe espaço para julgamento quando Jesus se encontra com o ser humano. Nós temos essa capacidade de julgar o outro. Nós temos a capacidade, infelizmente, pela nossa natureza pecaminosa, de julgar a pessoa pela cor, pelo cabelo, pela roupa que veste, pela posição social. O que nós observamos nesse texto é que não existe espaço para julgamento, porque Ele ama a todos. Ele está pronto a salvar a todos, de toda tribo, de toda raça, de toda nação. Todos estão à disposição da salvação e podem ser alcançados pela sua graça. O que nós olhamos no texto, no versículo 2 é: seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Veja que pergunta, fora do contexto, porque a questão não é quem pecou, a questão é que aquele homem é cego e sofre. A questão não é o que ele está passando, a questão não é o que ocasionou aquela cegueira, a questão real é que aquele homem sofre. Não há possibilidades para uma segunda pergunta, mas sim para a situação que ele está vivendo. Jesus, Ele não negou o pecado do homem. O cego era pecador, mas a sua cegueira não era devido ao pecado dos seus pais. E é por isso, irmãos, que nós precisamos olhar para dentro de nós e entender que os nossos erros do passado, as falhas do nosso passado, muitas vezes nós temos pessoas que, por alguma dificuldade da vida, tomaram decisões erradas. Aquela mulher que abortou, aquele jovem que tirou a vida de alguém por causa de um celular. Nós temos pessoas que muitas vezes carregam sobre a sua vida pensamentos e culpas do seu passado, porque traiu, porque abandonou, e levam sobre si essa dor, esse sofrimento, ao ponto de não se enquadrar mais no ambiente social e às vezes, muitas vezes religioso. Eles não se sentem dentro de um contexto, porque dentro de si existe um arrependimento, existe um sentimento de culpa, que elas não conseguem se libertar. É como alguém que carrega uma bola de ferro no pé, por onde vai tem que carregar aquele peso. E às vezes a sociedade e as próprias pessoas que estão à nossa volta são cruéis conosco. Ah, agora é Bíblia.
agora é crente, agora está dando glória a Deus, mas olha o seu passado. Pessoas que passam o tempo todo apontando o dedo e culpando o outro, mesmo ele tentando se recuperar. Não foi a única vez que tive oportunidade de ver alguém no leito de dor, conversando em particular com o pastor, numa questão confidente, e dizer: pastor, eu quero me reconciliar com Deus, mas olha, não fala para ninguém. É só eu e o Senhor, e Deus, mais ninguém. Eu falei: mas por que você? Não, eu não quero, porque eles vão dizer, e isso não foi uma vez ou duas, eles vão dizer que eu só estou me reconciliando porque eu estou doente. Eles vão me culpar porque agora sim ele se reconciliou, porque está passando pelo vale da sombra da morte. Não foi uma ou duas. Pessoas com sentimento de vergonha do seu passado, preocupado com o julgamento que as pessoas iam fazer. O que nós observamos aqui é que Jesus, quando se depara com esse cego, não existe espaço para julgamento. Jesus não dá em nenhum momento atenção à pergunta de que os discípulos estão fazendo. De quem é a culpa por esse homem estar nesse estado? O que nós aprendemos, amados irmãos, é que os erros do passado, eles podem e devem ser jogados no lago do esquecimento, assim como Deus faz. Você se arrependeu, você cometeu um erro, você falhou, você pediu perdão, você quer recomeçar. Todos os dias é dia de recomeço, todos os dias é dia de ter uma nova chance. Deus lança no lago do esquecimento o seu pecado e Ele não se lembrará mais, não imputará mais a você aquilo que você viveu. E o que nós observamos é que não existe espaço para julgamentos. Todos têm a oportunidade de começar de novo diante de Jesus. Todos têm a oportunidade de nascer de novo, de começar uma nova história e um novo tempo. Terceiro, quando Jesus se encontra com o ser humano, a confiança para um futuro sempre é real. E disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Veja, aquele homem está cego, aquele homem está em dor, aquele homem está em sofrimento. As pessoas vão imputar a ele alguma culpa. Olha, alguém fez para que esse homem passasse por isso. Jesus inverte essa pergunta e diz: não existe aqui culpa ou julgamento. O que existe aqui é uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. E o que nós aprendemos, irmãos, desse pedaço? O que nós aprendemos desse versículo é que muitas vezes as portas fechadas, o não de Deus, a dor, o sofrimento, produzem em nós experiências. E muitas vezes Deus usa a dor e o sofrimento para trabalhar com cada um de nós. Tivemos agora a oportunidade de ouvir um testemunho de que Deus trouxe vitória. E assim a nossa vida todo o tempo. Quem aqui já não passou pelo desemprego? Quem aqui já não passou por um laudo médico? Quem aqui não foi para um leito de cirurgia e teve que passar por momentos difíceis, como o nosso irmão Anderson? Mas eu acredito que em cada um desses momentos nós saímos mais fortalecidos, nós saímos com mais experiência, nós saímos com mais convicção de que Deus é real e Ele ouve a nossa oração. Então o que nós precisamos nessa manhã, ao ler esse texto, é entender que quando Deus encontra com o ser humano, a confiança no futuro é sempre real. Ou seja, meu irmão, a dor está chegando, a porta está fechada, as coisas não estão acontecendo como você deseja. Glorifique a Deus, porque Deus está trabalhando com você e vitória está para chegar para a nossa vida. Nós precisamos entender que nem sempre é aquilo que vemos, nem sempre é aquilo que imaginamos ou desenhamos, mas por trás de todas as coisas, Deus tem trabalhado com cada um de nós. Então não murmure, glorifique a Deus. Não reclame, glorifique a Deus. Continue orando, continue clamando a Deus, porque no tempo do Senhor Ele vai trazer a vitória. Como diz, nem o seu pai pegou, nem sua mãe, mas a sua enfermidade é para manifestar a glória de Deus. As nossas lutas, as nossas dificuldades nos fazem mais fortes diante do Senhor. Quarto, quando Jesus se apresenta e se encontra com o ser humano, o foco está na oportunidade do momento que se apresenta. Olha o que diz o versículo 4 e 5. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Todos, amados irmãos, fomos chamados, todos fomos enviados. O que nós precisamos pensar é que quando nós nos encontramos com alguém, há uma oportunidade de manifestar a glória de Deus.
Há uma oportunidade de manifestar no coração das pessoas o amor de Deus. Nós, muitas vezes, cristãos, nesse tempo moderno, nós estamos perdendo essa característica, essa preocupação com o outro. Eu não estou falando preocupação com o outro com bolsa de compra, não. Eu estou falando com a salvação. Nós estamos perdendo, e eu peço a Deus que isso não aconteça em nossa igreja, o sentimento de missão e de envio. Porque quando Jesus nos chamou, nos capacitou, Ele também nos envia a levar a mensagem salvadora aos perdidos. O que nós observamos é que há uma oportunidade nesse encontro de Jesus com o cego. Nós, irmãos, precisamos voltar às nossas origens, à nossa raiz, o nosso desejo de cuidar do outro. Quer ver uma coisa? O evangelismo. Quantas pessoas você se preocupou essa semana de levar o amor de Deus? Quantas pessoas você se preocupou de gravar no celular uma oração para que aquela pessoa fosse abençoada naquele dia? Quantas pessoas você se preocupou hoje e dizer: olha, meu amigo, hoje é dia de culto, há mensagens falando de encontro e o nosso Salvador deseja se encontrar com você? Quantos fizeram isso? Nós precisamos observar que vivemos um tempo de oportunidades. Jesus não perde a oportunidade ao falar com esse cego. Nós temos hoje em nossa igreja os trabalhos de evangelismo, vamos começar os grupos de pastoreio, que são as células, os pequenos grupos, inclusive já tem algumas funcionando. Eu pretendo abrir na minha casa um momento em que não seja culto como igreja, que não seja um momento de apenas vir ao domingo, mas durante a semana, de sentar numa mesa, chamar a minha família, chamar os meus amigos mais próximos e poder tirar pelo menos 40 minutos para compartilhar a palavra de Deus, agradecer pelo pão que está na mesa, agradecer pelo dia, pela saúde e realizarmos ali um culto em família. Como nós temos oportunidades hoje de levar esse encontro, de promover o encontro entre Jesus e o pecador, de promover o encontro entre o perdido com a salvação. Quantas vezes nós temos muitas oportunidades, como iremos implantar na nossa igreja também a Casa de Paz. Casa de Paz é um trabalho em que pessoas que estão vivendo luto, vivendo dificuldades emocionais, depressão, angústia, divórcio, 2 pessoas são enviadas para que durante 5 semanas, ou seja, uma vez na semana, possa estar ministrando a oração, lendo uma Bíblia e compartilhando a palavra de Deus com as pessoas. Pessoas que estão vivendo luto, procurando suicídio, que precisam dessa oportunidade de provocar um encontro do pecador com o Salvador. Nós precisamos voltar. Veja a maneira correta, não perca as oportunidades de você ser bênção na vida de alguém. 6º, quando Jesus se encontra com o pecador ou se encontra com o ser humano, ele é simplesmente surpreendente e sempre imprevisível. Versículo 6, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou nos olhos do homem. Isso aqui é interessante porque é o único momento em que Jesus cospe no chão e faz lodo. Jesus poderia falar que você veja e ele iria ver. Com a sua palavra ele poderia mudar todas as coisas. Mas Jesus sempre ele é imprevisível. Sabe por quê? Porque ele age segundo o seu propósito, não segundo o que nós entendemos. Muitas vezes nós queremos colocar Deus numa caixa de sapato e dizer para ele o que ele tem que fazer. E às vezes nós somos tão carnais, tão humanos, que nós achamos que Deus segue os nossos princípios. E nós rotulamos Deus a fazer, não, Deus só faz isso aqui, Ele não faz outra coisa. E Ele é tão imprevisível que Ele poderia dizer, então veja, mas Ele não, Ele cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos do cego. Algo surpreendente, porque de todos os milagres, esse é o único em que Ele age dessa forma. Jesus não é previsível, normal, usual. Ele é sempre imprevisível, porque Ele age segundo o seu propósito.
Muitas vezes nós estamos num culto, programamos tudo, tem cântico, tem coro, tem música, tem luz, tem som de primeiro mundo, tem cantor famoso, tem pregador famoso. A pregação se faz, ninguém se converte. Mas aí, num culto, que as coisas não estão muito bem segundo o nosso pensamento, não tem coro, não tem música, não tem isso, não tem aquilo, o Espírito Santo, Deus vai lá, toca na vida de alguém, e alguém diz assim: eu quero esse Cristo aí. Sabe por quê? Porque Deus não segue as nossas regras, Ele segue os seus propósitos, Ele segue a sua vontade, Ele é surpreendente. Existem pessoas que não sabem como agir diante das dificuldades. Deus age e trabalha de formas diferentes em cada vida, Deus age de forma diferente em cada ministério, Deus age de forma diferente com cada vida chamada. O que nós temos na Segunda do Gramacho, talvez em nenhum outro lugar tenha. E talvez aquilo que está acontecendo no Ministério A, Ministério B, Ministério C, não aconteça no nosso meio. Sabe por quê? Porque Deus, Ele age segundo os seus propósitos. O que nós precisamos ter no nosso coração é que Ele sempre nos surpreende. Quando a porta está fechada, uma outra se abre da onde você nem imagina. Muitas vezes, quando tudo parece estar perdido, não há saída, não há solução, esse cego não tem jeito, ele está desse jeito, ele nasceu assim, vai ficar assim, vai morrer assim. Jesus vai lá, faz o cospe no chão, faz um lodo e passa nos olhos do cego. Ele age de uma forma surpreendente. Tem coisas que não sabemos compreender, tem coisas que não temos respostas, mas uma coisa eu sei e posso dizer: nada foge ao controle de Deus. A nossa vida, o nosso dia, o nosso amanhã não foge à vontade de Deus. Por trás de todas as coisas, Deus continua trabalhando. Por trás de tudo aquilo que vemos, por mais que esteja sombrio, a noite esteja chegando, o choro está batendo a porta, Deus continua sob o controle de todas as coisas. Por mais que nós não venhamos a entender o futuro da nação, o que irá acontecer amanhã, Deus continua no trono cuidando de cada um de nós. Não sabemos do emprego, da economia, da saúde, Deus continua no trono e cuidando de cada um de nós, porque Ele age de forma surpreendente. Quantas vezes na história da igreja, momentos de caos, de guerra, de peste e de doença, a igreja suportou, a igreja se multiplicou, a igreja avançou. Sabe por quê? Porque Deus age de forma surpreendente. Ele não age segundo a nossa forma de viver. O hoje ou amanhã estão nas mãos de Deus. Você pode confiar, você pode acreditar. Confie nele, entregue sua vida a Ele, confie no Senhor, e Ele tem cuidado de cada um de nós. Último, quando Jesus se encontra com o ser humano, temos um testemunho de transformação. Versículo 10 e 11. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra na saliva, colou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tem muita gente preocupada com a estética, com a forma de pregar, com a forma de fazer um culto. O culto para muitos tem que ter pula-pula, o culto para muitos tem que ter euforia, tem que ter uma novidade, tem que explodir uma bomba para sair contando notícia. Mas o que nós podemos ver é que todo momento da oportunidade da ministração da palavra de Deus é uma oportunidade de transformação. Tem muita gente preocupada com a estética, mas esquecendo a essência. Tem muita gente produzindo religiosidade através do marketing, mas esquecendo que a igreja cresce com a oração e com o poder do Espírito Santo. Os verdadeiros discípulos e adoradores estão focados no testemunho. Muitas vezes a igreja ela pode preparar todo tipo de programação, os ministérios podem fazer todo tipo de organização. Você pode fazer uma sala belíssima para criança, você pode colocar o melhor ambiente acústico para fazer um culto, mas se não tiver poder, se não tiver oração, se não tiver milagres, se não tiver invocação do nome de Jesus, nada acontece. E se nós, como podemos ver, dermos o testemunho público, porque após a cura desse homem, ele foi interrogado: como é que você voltou a ver? Ele diz: olha, um homem de Jesus fez lodo, passou nos meus olhos, fui lavar-me no tanque de Siloé e agora eu vejo. Testemunho é a arma e é o poder da igreja.
não são eventos, não é programação, é o testemunho. Sabe aonde? Lá no seu condomínio, lá no seu trabalho. A pessoa olhar você e falar assim: nossa, irmão, você está tão radiante. E você pode dizer: tenho passado lutas, mas tem um Deus que tem cuidado de mim. A pessoa olha para você, vê o seu tratamento médico, que talvez para muitos seja desesperador, para muitos possa ser o fim, e você diz: não, eu confio naquele que tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim. O que vemos desse homem é que o poder do testemunho público que ele deu fez com que ainda mais o ministério de Jesus avançasse. E é o que nós precisamos aqui na nossa igreja. Que você, meu irmão, testemunhe do que Deus tem feito você nessa igreja. Não na igreja, a instituição, mas no corpo de Cristo. O que Ele tem produzido, o que Ele tem feito, que você era cego, mas agora você vê. Que você estava perdido, mas você foi resgatado. Que as coisas não estão tão fáceis como você queria, mas você sabe que Deus tem dado pão todo dia na sua casa. E não tem faltado. Porque Ele é o Deus supridor, é o Deus que nos sustenta. O que nós precisamos é que os crentes que estão aqui, podemos ver na vida desse homem, abram a boca para testemunhar do que Jesus tem feito por você. Não é o político, não é os governos, mas aquilo que Jesus tem feito por você. E você pode fazer isso pela rede social, você pode fazer isso compartilhando o culto da igreja, você pode fazer isso mandando uma oração todo dia da manhã para alguém, você pode fazer isso orando por alguém durante a manhã, ou então convidando, pegando o seu carro e lá naquela comunidade, está cheio de criança, eu já estou terminando, e você passa, vai e volta e nem se preocupa com aquelas crianças, mas aí o tráfico vai lá, pega um, dou uma bala, faz isso aqui para mim, está aqui, uma bananada, toma um dinheirinho aqui, faz isso aqui para mim. E nós estamos vivendo, nos enchendo de bênção, e esquecendo de ser bênção para as pessoas. Isso quando nós não criamos problemas entre nós mesmos. Em vez de sermos bênção, criamos problema entre nós, não abençoamos quem está na comunidade, não nos colocamos disponíveis para servir a Deus, e nós queremos dizer para o mundo que tivemos um encontro verdadeiramente com Jesus. O que nós olhamos desse cego é que ele diz: eu encontrei o homem e ele cuspiu, saliva colocou nos meus olhos e agora eu vejo. O que nós precisamos, irmãos, é de testemunhar daquilo que Jesus tem feito para nós. Não é a organização, não é programa, não é evento que faz a igreja crescer, é oração, é o poder do Espírito Santo, é você, da forma que você sabe, da forma que você entende, de chegar para a pessoa e dizer: olha, eu não sei, eu só sei que depois que eu comecei a conhecer a Jesus, a minha vida mudou, o meu casamento está melhor, o meu filho está obediente, a minha vida está mudando, eu ainda tenho luta, estou doente, estou enfermo, mas eu sei que Deus tem cuidado de mim. É isso que nós precisamos. Quando Jesus se encontra com o ser humano, temos um testemunho de transformação, porque ninguém que Jesus se encontrou voltou sem ter uma experiência com o Senhor. Você é agente de milagre. Você pode repetir isso comigo? Eu sou agente de milagre. Você é um agente de milagre. Há pessoas que estão na sua volta sem paz, sem esperança, olhando para um lado e para o outro, tentando ter um encontro transformador. E você pode proporcionar isso na sua casa, com um pequeno grupo, convidando, com a rede social, falando do amor de Deus, para que as pessoas que estão cegas possam verdadeiramente entender do amor de Jesus. Que você seja um agente de milagres, que onde você passe, possa testemunhar daquilo que Jesus tem feito em nossa vida. Nós terminamos essa mensagem nessa manhã. À noite nós vamos aprender um pouco mais sobre a experiência de Lázaro, mas eu quero então fechar dizendo: quando Jesus se encontra com o homem, há sensibilidade, ele vê, não há espaço para julgamento, há confiança para um futuro melhor, há oportunidade de diálogo, e por último, ele é sempre surpreendente, imprevisível. É o Deus que nós servimos. Que você leve essa palavra para a sua casa, que você seja um agente de milagres, assim como aquele cego fez logo após começar a ver. Eu não sei quem é, foi Jesus, fez lodo e agora eu vejo. Que você possa transmitir esse amor de Deus para as pessoas. Temos aí no vídeo o tanque de Siloé,
o texto bíblico, está lá em Jerusalém, em Israel. É uma imagem. Mais alguma? Tanque de Siloé também é onde hoje fisicamente os arqueólogos afirmam ser o local onde o cego pôde se lavar. Isso é Jerusalém antiga, nos dias de Salomão. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, porque até aqui o Senhor tem sido fiel conosco. Essa palavra, a todos aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa, possam ser impactados, ó Deus, porque todas as vezes que o Senhor se encontra com o ser humano, a transformação, há atos surpreendentes, há poder, a graça, a vida, e que o Senhor nos ajude a ser testemunhos desse Deus que pode mudar a vida das pessoas. Perdoa, Deus, os nossos pecados, abençoe sua igreja, tome em tuas mãos os visitantes, que eles recebam também a tua paz, e se há alguma cegueira espiritual, que nessa manhã caia por terra, eles possam reconhecer ao Senhor como o único e suficiente Salvador. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe.